Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 66 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino qualquer aluno, eu mostro várias estratégias que ensinam qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é integração por substituição. Muito aluno tem dúvida nessas integrais. Eu vou resolver esses 4 exemplos aqui passo a passo. Então fica comigo até o final, porque você vai aprender a fazer esses 4 exercícios. E eu estou aumentando um pouco o nível de dificuldade, tá? O primeiro é mais de boa, o segundo é divertido, aí aparece um cosseno de x sobre 2, depois uma raiz quadrada. Então, fica tranquilo, se você tem dificuldade em cálculo, não tem problema. Com o meu método você vai conseguir resolver esse exercício aqui, porque eu vou explicar bem passo a passo. Bora começar com o que é integração por substituição. Basicamente, essa é uma técnica de integração que é o contrário da regra da cadeia. Qual é a derivada de e elevado a x ao quadrado? É elevado a x ao quadrado vezes derivada de x ao quadrado, que é 2x. Agora pensa no contrário. O que você deriva que vai dar? É elevado a x ao quadrado vezes 2x. Vai ser é elevado a x2. Entendeu? É exatamente a regra da cadeia ao contrário. Ou seja, quando você usa a substituição? Quando você tem uma função e depois você tem a derivada da função que está dentro. Sacou? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha a integral da raiz de 1 mais ln de x. Raiz não, vamos pegar um negócio mais simples. Seno, pode ser seno. Seno de 1 mais ln de x sobre x. Isso aqui vai dar cosseno de 1 mais ln de x. Por quê? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que derivada e integrais são coisas inversas. Se você sabe a derivada, você sabe a integral. Se eu estou afirmando que a integral de seno é cosseno, então se eu derivar o cosseno, eu tenho que voltar para cá. Por isso que integral é chamada de antiderivada, né? Então, eu vou provar esse exercício aqui para vocês, derivando o cosseno de 1 mais ln. Aqui faltou um menos, né? Não quero mexer com menos, não. Deixa eu pôr um cosseno aqui. E aqui um seno. Pronto, vai ficar mais fácil assim. Qual é a integral de cosseno de 1 mais ln sobre x? Vai dar seno de 1 mais ln. Por quê? Porque se você derivar seno de 1 mais ln, você primeiro deriva o seno, que é cosseno de 1 mais ln de x. Depois você deriva 1 mais ln, que vai dar derivada de 1 é 0, derivada de ln 1 sobre x. Então, fica vezes 1 sobre x. Que é exatamente o que tem aqui, né? Então, quando você usa a integração por substituição? Quando você tem uma função e fora dessa função tem a derivada da função que está dentro. É exatamente o que acontece na regra da cadeia. Você deriva a função, depois deriva o que está dentro. Se você sabe bem a regra da cadeia, é fácil identificar a integração por substituição. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você já bater o olho no exercício e falar: essa integral eu vou fazer por substituição. Ou então essa integral aqui eu passo por partes. Porque você evita de ficar errando várias vezes e acerta o exercício mais rápido. O que não é integração por substituição? Tá vendo essas 12 integrais que eu coloquei aqui? Integral do tipo x é, x ao quadrado é, x ao cubo é. Faltou um dx aqui, né? Deixa eu adicionar um dx aqui só para ficar certinho. Toda integral começa com s e termina com dx. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de pôr o dx. Sempre começa com s e termina com dx. Começa com s e termina com dx. Se você resolve a integral, aí você não coloca o s nem o dx de novo, tá bom? Enfim, quando a integral ela tem o formato de x vezes e, algo desse tipo aqui, ó.
x elevado a qualquer coisa vezes zero elevado a x. Não tem como resolver exercício por substituição. Tá bom? Da mesma forma, se tiver x vezes ln, x2 vezes ln, x3 vezes ln, você também não consegue resolver por substituição. Isso aqui são padrões. Você tem que saber como que resolve, tem que saber como que não resolve também. Muitas vezes você aprende mais aprendendo como não usar do que quando usar. Se aparecer algo desse tipo aqui na sua prova, eu quero que vocês entendam. Não tem como resolver por substituição. Tá? Também pode ser x seno, x ao quadrado seno, x ao cubo seno. Então, se aparecer x elevado a qualquer número, colocar a vezes seno de x, não tem como resolver por substituição. Da mesma forma, pode aparecer um cosseno aqui. Se aparecer x elevado a vezes cosseno, não é por substituição. Todos esses tipos de integrais aqui você resolve usando a técnica de partes. Ok? Não vou explicar partes agora, porque o objetivo dessa live é focar em substituição. Então, eu só quero que vocês aprendam nesse momento o seguinte. Se aparecer algo desse tipo, você não vai resolver por substituição. Tá bom? Você vai usar a técnica de partes, que é aquele famoso UdV é igual a UV menos a integral de VdU. Isso aqui é a técnica, é a regra do produto em derivadas ao contrário. Tudo bem? Regra da cadeia ao contrário, integra por substituição. Regra do produto ao contrário, você usa integração por partes. Então, fechou? Agora você vai ter uma noção muito boa sobre quando usar partes e quando usar substituição. E isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Isso é uma das maiores dúvidas dos alunos. Aparece um exercício. Por exemplo, se cair nessa prova assim, ó, integral de x elevado a 4 vezes ln de x. Você vai bater o olho e vai pensar assim, ó, tá nesse formato aqui que o Rony me ensinou. Então, não é por substituição, eu vou usar a técnica de partes. É isso que eu quero ensinar para vocês. Como que você rapidamente identifica qual é a técnica de integração. Quais são os tipos que existem? Galera, tem vários tipos de integrais, tem várias técnicas de integração, né? Dentro de integrais, tem as integrais imediatas, tem as integrais por substituição, que é a regra da cadeia ao contrário, tem integração por partes, que é a regra do produto ao contrário, tem integração de frações parciais, que é quando você transforma uma fração numa soma de frações, tem as integrais trigonométricas, que tem que usar várias identidades trigonométricas, né, para resolver. Tem também substituição trigonométrica e começa a ficar mais difícil. Tem várias técnicas. O ideal é você estudar na sequência que eu estou mostrando aqui. Tem que saber primeiro as imediatas, depois você vai para a substituição, depois você vai para partes. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que estudar identificando padrões. É assim que eu consegui passar em cálculo com 100% e ainda ajudei mais 300 alunos a passar em cálculo de primeira, usando o método de identificação de padrões. Então, o ideal é você pegar cada padrão do cálculo e fazer de 10 a 15 exemplos. Só que, se eu pegar a matéria aqui de substituição, a matéria de substituição, ela tem vários tipos. Tá? Agora, isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, porque foi uma coisa que eu criei. Depois de fazer centenas de exercícios, eu percebi esses 4 padrões aqui em integração de substituição. Por enquanto, tá? Eu estou sempre atualizando esses tipos aqui. Por enquanto, eu tenho 4 padrões em substituição. Mas eu acredito que eu vou encontrar outros. Tá? Aos poucos eu vou otimizando isso aqui. O primeiro tipo é o que eu chamo de derivada fora. É o tipo mais fácil. É quando a derivada ela é óbvia. Eu tenho e elevado a seno de x. E do lado de fora, você tem a derivada do seno, que é cosseno. Então, lógico que você vai usar a substituição. Porque a derivada está do lado de fora. Esse é o tipo mais simples. Você bate o olho e já dá para saber. O tipo 2 é o ax mais b. Isso aqui é uma técnica em que você resolve uma integral por substituição de cabeça.
de cabeça. Isso aqui é bom demais, porque você vai ganhar muito tempo. Por exemplo, você está lá numa integral mais avançada, tipo frações parciais. Frações parciais. Aí, dentro de frações parciais, você vai aparecer várias integrais. Né? Você tem que integrar alguma coisa, depois você integra uma outra função. Se essa integral aqui for do tipo ax mais b, você consegue resolver ela de cabeça. Quem não conhece o ax mais b, aí tem que ficar usando substituição toda hora, o exercício fica grande. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui. Se aparecer para vocês assim, 3x mais 4, de cabeça, isso aqui vai dar ln do módulo de 3x mais 4 sobre 3. Então, o tipo 2 é quando você faz uma integral por substituição imediatamente, sem realmente substituir. Entendeu? Isso aqui ajuda demais. O terceiro tipo aí é mais avançado. Por exemplo, qual é a integral de secante de x? A derivada está lá de fora? Não, você só tem uma função. Né? Então, qual é a integral de secante? Um outro exemplo, qual é a integral de tangente? Não é imediato e a derivada não está fora. Aí entra no tipo 3. Você vai ter que manipular essa integral para transformar a integral numa integral que você sabe substituir, numa integral do tipo derivada fora. Então tem vários exercícios aqui de manipulação. Exercícios normalmente são mais difíceis. Tem vários casos. Vou colocar mais um aqui. Ó. Se você tiver x dividido por 1 mais x à quarta. É um outro exemplo em que a derivada não é óbvia. Você não bate o olho e fala, nossa, isso aqui é por substituição. Aí você manipula e depois consegue ver isso. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que conhecer os padrões do cálculo. E não precisa ficar fazendo centenas de exercícios que nem eu fiz. Você vem aqui, assiste minha live, eu já passo tudo mastigado para você. O quarto tipo, esse aqui é o mais louco. Ele é o mais insano. Tá? É quando você tem algo do tipo x ao quadrado, raiz de x mais 1. Essa integral aqui, eu chamo do tipo não evidente, porque não adianta você manipular. Você pode manipular o tanto que você quiser, você não vai conseguir ver a substituição. Só que mesmo assim, depois que você substitui, dá para resolver. Então, são padrões completamente diferentes. Exercícios do tipo 4 é completamente diferente do tipo 2, que é diferente do tipo 3, que é diferente do tipo 1. O ideal é você pegar cada tipo desse aqui e fazer de 10 a 15 exercícios. É assim que você fixa a matéria. E o que acontece na faculdade, nos livros, nas listas de exercícios do professor lá da faculdade? Mistura vários tipos. Até porque esses tipos aqui, como eu já expliquei, eles não existem. Foi eu que inventei. Aí você vai e pega um exercício de derivada fora. Depois você pega um exercício do não evidente. Depois você pula para uma manipulação. Aí o seu cérebro não consegue ver o padrão. O ideal é você pegar de 10 a 15 exercícios do mesmo padrão. Aí você fixa a matéria e começa a acertar os exercícios com mais velocidade. Chega na hora da prova, faz a prova rápida, com tranquilidade, sobra tempo para revisar. Esse é o melhor método para você passar em cálculo de primeira. Já reprovei em cálculo. Quem nunca conheceu alguém que foi reprovado em cálculo, né? Eles até já recebi muito essa frase, tipo, é normal tomar pau em cálculo, pelo menos um pau. Ainda mais no cálculo 1, né? Que é quando a gente sai da transição do colégio para a faculdade. O cálculo 1 tem um índice de reprovação muito alto. Pra vocês terem uma ideia, eu conheço um colega meu e ele tomou 4 reprovações no cálculo 2. 4. Ele ficou 2 anos no cálculo 2. É muita coisa. Inclusive, ele tinha uma apostila de provas daquele professor, de tanta prova antiga que ele recebeu. Galera, reprovação em cálculo é algo comum, mas eu estou aqui para mudar isso. Tá? Você está entrando aqui no mundo paralelo. A galera aqui que está assistindo minhas lives, que está me acompanhando no canal, aqui passar em cálculo é uma coisa normal. Tá bom? Já ajudei mais 300 alunos a passar em cálculo de primeira, usando um método bem diferente. Se você quer resultados diferentes da maioria, você tem que começar a fazer coisas diferentes.
Então, tá todo mundo lá estudando pelo livro do Sturt, virando noite. O que você faz? Para de estudar pelo livro e para de virar a noite estudando. Porque esse povo que fica fazendo isso, essa galera toda que faz isso, não passa em cálculo de primeira. Você tem que começar a fazer coisas diferentes. E eu estou aqui para te apresentar um método completamente diferente. O meu método, basicamente, ele está relacionado com a identificação de padrões. Tudo no cálculo tem os seus padrões. Se você pegar cada padrão do cálculo, fazer exercícios repetitivos e fixar a matéria, você consegue fazer a prova com tranquilidade, tá? Dá tempo de revisar e você não precisa ficar virando noite. Tudo fica mais simples. Para você usar esse método meu de identificação de padrões, você não precisa ser bom em matemática básica. Você não precisa saber tudo de cálculo. Tá? Você só precisa usar esse método. Não é só resolver as questões. Você tem que treinar o seu cérebro a fazer os exercícios identificando os padrões do cálculo. Bora resolver a questão número 1. Integral do cosseno de 3x. Esse exercício aqui é um exercício de substituição. Galera, sempre que você substituir, você tem que substituir todas as letras. Você não pode substituir uma só. Então a gente vai... Tá vendo a variável x? A variável x vai virar B, C, K, R. Muita gente usa U. Mas você pode usar a letra que você quiser. Tá bom? Eu vou escolher usar A. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que começar a ver padrões. É cosseno de 3x? Olha o que está dentro do cosseno. É 3x. Então, esse 3x que vai ser o A. Esse é um padrão. Beleza? Você chama normalmente o que está lá dentro de A ou de U. Beleza. Agora substitui. Substitui. Eu tenho a integral do cosseno de 3x. Onde 3x, você vai escrever U. É aqui que o pessoal trava e não passa em cálculo de primeira. Esse dx não pode ficar aqui, pessoal. Todo valor de x tem que virar... Opa, eu coloquei U. Foi mal. É A. Estou usando a letra A. Esse dx aqui tem que virar A também. Não pode misturar A com x. A gente tem uma variável só. Então, A é 3x. Você vai ter que derivar a função A em relação a x. Qual que é a derivada de 3x? É 3. Passa o dx multiplicando, o dA vai ser igual a 3x. 3dx, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Nós queremos substituir o dx. O dx é esse termo aqui, ó. Eu não quero 3dx. O 3 está atrapalhando. Passa o 3 para o outro lado. Então, dA sobre 3 é igual a dx. Agora é só substituir. Aonde tem dx, eu vou escrever dA sobre 3. Agora, você conseguiu substituir todas as variáveis. Tem cosseno de A vezes dA sobre 3. Pronto. Isso é substituição. Você troca a variável. E o principal objetivo aqui é você substituir a variável e chegar numa integral mais simples, né? O objetivo normalmente é chegar numa integral imediata. Eu sempre gosto de tirar a constante. Isso facilita demais. Isso ajuda você a passar em cálculo de primeira. Tira a constante dentro da integral. Esse 3 está multiplicando. Então ele sai para fora da integral. É 1/3, né? O 3 está no denominador. Então vai sobrar cosseno de A, dA. Tem constante, tira da integral. Aí você vai olhar só para a integral e deixa a constante lá de fora. É só repetir. Fica bem mais simples assim. Aí agora você tem que pensar nas integrais imediatas. O que você deriva que dá cosseno? Seno. Então vai ficar 1/3 que multiplica seno de A mais C. Não esquece da constante de integração. Sempre que for uma integral indefinida, ou seja, não tem valores aqui, tem que colocar o mais C. Agora, para você passar em cálculo de primeira, não pode deixar a resposta em A. Pensa comigo. Você está integrando cosseno de 3x e está falando que a resposta é seno de A. Não existe A. Né? Você só usou ali uma
uma variável auxiliar para resolver o exercício. No final, você tem que voltar para x. Essa é a parte mais simples. E muito aluno esquece e deixa de passar em cálculo primeiro por causa de um detalhe. É seno de A. Quem é o A? Eu chamei o A de 3x. Então, a resposta, no final, tem que estar em função de x. No final, não tem A. Essa é a resposta. Beleza? Pega esse exercício, anota no seu caderno e tenta fazer de novo. Na dúvida, volta e assiste o replay. Tá bom? Não fica só vendo, não. Tem que praticar também. Questão número 2. Integral de 4 sobre 1 mais 2x. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você enxergar uma fração como um produto. Isso aqui é um erro muito comum. A sobre B, a gente pode separar em A vezes 1 sobre B. E sempre que você separa a fração no produto, fica mais fácil de enxergar a substituição. Isso aqui é 4 vezes 1 sobre 1 mais 2x. Então, quando você faz isso, você percebe que o 4 está multiplicando a função. Sempre que tem um número multiplicando, eu posso tirar da integral. Beleza? Então essa eu só manipulei, eu não resolvi a integral ainda. Agora a gente vai trabalhar com essa integral aqui. Eu vou chamar 1 mais 2x de 1. Ou de A. Você pode escolher a letra, né? Vou manter o A. 1 mais 2x. Agora, vamos substituir de uma vez? Se eu substituir agora, vai ficar 1 sobre A. Para você passar em cálculo de primeira, lembra disso aqui, hein? Fez a substituição, todos os valores de x tem que mudar para A. Você não pode substituir o x por A e deixar o dx aqui. O dx tem que virar dA também. Para você encontrar o valor de dx, você tem que derivar a função A. Deriva A em relação a x. Derivar de 1 é 0, derivar de 2x é 2. Passo o dx multiplicando. Então, dA é 2 dx. O que nós queremos? Nós queremos substituir o dx. Então, esse 2 aqui está atrapalhando. Passo 2 para o outro lado, dividido. dA sobre 2 é igual a dx. Agora, onde tem dx, eu vou escrever dA sobre 2. Dessa forma, não tem x mais. Então, bora substituir. O dx vai ficar dA sobre 2. Agora, tira a constante. O 2 é um número. Se você tirar esse 2 daí, ele vai sair com um meio, né? Vai ficar 4 vezes meio. Pronto. 4 vezes meio é 2. Vou escrever de novo aqui só para colocar um 2. Fechou. A gente tem 2 integral de 1 sobre A. Essa integral aqui ela é imediata. Essa integral aqui vai dar ln de A. O 2 fica. Integral de 1 sobre A é o ln do módulo de A. É módulo, tá? Lembra disso. E depois você põe o mais C. Agora, muito aluno esquece de voltar para x e não passa em cálculo de primeira. Você tem que lembrar que ln de A, na verdade, é ln de 1 mais 2x. Portanto, a resposta vai ser 2, que multiplica ln de 1 mais 2x mais c. Essa é a resposta da questão 2. Pega essa questão, anota o seu caderno e tenta fazer sozinho. Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários, ou então volta no vídeo e assiste a resolução de novo. Questão 3. Aí começou a ficar mais divertido, né? Isso aqui começou a ficar divertido, mas você ainda tem uma substituição do tipo 1, porque a derivada do que está dentro está sobrando aqui do lado de fora. Por isso que eu sei, se eu chamar 1 menos cosseno de U, vai dar certo, porque a derivada de cosseno é seno. Imediatamente eu já sei que dá para fazer por substituição. Vamos lá. A é 1 menos o cosseno de x sobre 2. E agora, vamos substituir.
Aonde tem 1 menos cosseno, eu escrevo A. Então, vai ficar A ao quadrado. Bom demais, né? Ficou mais simples. Agora, tá vendo esse seno de x sobre 2 dx? Isso tem que virar A também. Para você substituir, tudo tem que virar A. Não pode sobrar x. Para fazer essa substituição, você tem que derivar a função A. Então, fica dA sobre dx. Vou derivar em relação a x, né? Para você passar em cálculo primeiro, tem que saber as regras de derivação. Derivada de cosseno, derivada de seno. Qual é a derivada de 1? 0. Derivada de cosseno? Menos seno. Então, isso aqui vai dar menos o seno. E menos com menos dá mais, né? Então, a derivada do menos cosseno de x vai dar mais seno. Derivada de 1 é 0. E derivada de menos cosseno deu mais seno de x. Beleza. Olha o que está do lado de fora, pessoal. Opa, eu esqueci de um negócio aqui. Regra da cadeia, galera. Regra da cadeia. Deixa eu escrever esse negócio. Vou fazer com mais calma. Qual é a derivada de 1? 0. Menos. Qual é a derivada de cosseno? Menos o seno de x sobre 2. Vezes a derivada de x sobre 2, que é meio. Então, eu esqueci de aplicar a regra da cadeia aqui. Menos com menos dá mais. O 0 pode eliminar. dA dx vai ser meio que multiplica o seno de x sobre 2. Sempre que você usa a técnica de substituição, você vai ter que resolver a derivada da função. Então, a matéria é acumulativa. Para você passar em cálculo de primeira, você chegou em integrais, tem que saber derivadas, tem que saber limites. Uma matéria depende da outra, tá? Agora eu vou pegar esse dx e vou passar multiplicando. Então, quem é o dA? dA vai ser meio dx, meio seno vezes dx. Mas o que eu estou querendo? É importante você saber o seu objetivo. Eu quero seno de x sobre 2 dx. Eu quero isso aqui. Ou seja, esse termo está atrapalhando. Passa para o outro lado. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 2dA é igual a seno de x sobre 2 dx. Agora sim a gente vai conseguir substituir. Aonde tem seno de x sobre 2 dx, eu vou escrever 2dA. Todo esse termo aqui vai virar 2dA. Então, vai ficar A ao quadrado, que multiplica 2dA. E isso é uma integral imediata, né? Tiro o 2 da integral, fica 2 integral de A ao quadrado dA. Regrinha do expoente. O 2 fica, integral de A ao quadrado é A ao cubo sobre 3, mais C. Onde tem A, você volta para X. Se você passar em cálculo de primeira, presta atenção nessa parte, porque eu já vi muito aluno errando isso. Não pode deixar a resposta em A. Você tem que voltar para X. O A é 1 menos cosseno de x sobre 2. Então, onde tem A ao cubo, eu vou substituir por 1 menos cosseno de x sobre 2 ao cubo. Agora sim, tá certo. Pega essa questão, refaz ela com calma e põe aqui nos comentários. Me fala se você gostou desse método, se você conseguiu fazer. Anota aí no seu caderno, não fica só assistindo. Última questão, questão número 4. Primeira coisa que você faz é tirar a constante. Esse 9 está multiplicando e vai para fora da integral. Depois, perceba que você tem uma divisão. Quando você tem uma divisão, é interessante você enxergar uma divisão como uma multiplicação. Fica mais fácil de fazer o exercício. Eu não mudei a função, entendeu? Eu só escrevi ela de outra forma. Sempre que tem A sobre B, você pode separar em A vezes 1 sobre B. Se você faz isso, fica mais fácil de ver a substituição e você passa em cálculo de primeira, porque você não vai errar esse tipo de exercício. É obrigatório isso? Não. Isso é só uma forma de facilitar. Então a gente vai chamar 1 menos x ao cubo de A. A é igual a 1 menos x ao cubo. Tudo que está dentro da raiz, então, vai virar A.
Vai ficar 9 integral de x2 vezes 1 sobre a raiz de A. Eu fiz uma substituição. Para você fazer a substituição de forma correta, não pode sobrar x. A gente fez a substituição, mas está sobrando aqui, ó, x ao quadrado vezes dx. Para ficar mais fácil de ver isso, você pode trocar a ordem dos termos. Está multiplicando, né? Então a ordem não faz diferença. Perceba aqui, ó, eu tenho x2 vezes dx. Esse termo tem que passar para A. Para você resolver isso, tem que derivar a função A. Derivada de A, derivada de 1 é 0, derivada de x3 é 3x2. Então fica menos 3x2. Passo o dx multiplicando. dA é menos 3x2 dx. O que eu estou querendo? x2 dx. Para você passar em cálculo de primeira, não fica fazendo exercício aleatoriamente. Então você tem que saber onde que você quer chegar. Nós queremos encontrar o x2 dx. Então, perceba que esse 3 aqui é um problema. Eu quero eliminar esse menos 3 daí. É só passar o menos 3 para o outro lado. Vai ficar dA sobre menos 3, que é igual a x ao quadrado dx. Pronto. Aonde tem x ao quadrado dx, eu vou substituir por dA sobre menos 3. Aí a substituição vai ser possível. Portanto, vai ficar 1 sobre raiz de A, que multiplica dA sobre menos 3. Tira esse menos 3 daí, porque é uma constante. Vai ficar 9 sobre menos 3, integral de 1 sobre raiz de A, dA. 9 com menos 3 dá menos 3, né? 1 sobre raiz de A pode ser escrito como A elevado a menos meio. Isso aqui é um erro comum também. Sempre que aparecer raiz, coloca no formato de expoente fracionário para depois aplicar a regra do expoente. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque apareceu raiz e travou. Meu Deus, não sei integrar raiz. É só transformar para expoente fracionário. Agora vira uma integral imediata. Vai ficar menos 3, que é o número. Expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Isso aqui está dando menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. No final você coloca o mais C. Dividir por meio é multiplicar por 2, né? Então isso aí é menos 3 vezes 2 vezes A elevado a meio mais C. Eu simplesmente estou dividindo por meio, escrevi multiplicar por 2. Raiz é quando eu tenho A elevado a meio, isso aqui indica a raiz quadrada. Então, eu posso reescrever a função com raiz. Vai ficar raiz de A. E menos 3 vezes 2 dá menos 6, né? Esse é o resultado mais simples. Quando você simplifica, fica mais fácil, né, de enxergar a função. Mas não é obrigatório, tá? Você simplificar o máximo possível, não. Agora, muito aluno chega aqui, marca a resposta e não passa em cálculo de primeira. Você tem que lembrar de voltar para x. Quem é o A? 1 menos x ao cubo. Então, a resposta é menos 6, raiz de 1 menos x ao cubo mais C. Agora sim, está certinho. Então, anota essa questão no seu caderno e tenta refazer. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Essa foi a live 66, o foco foi integração por substituição. A gente resolveu 4 exercícios passo a passo. Eu expliquei para vocês a relação de substituição com a regra da cadeia. Expliquei também quando você não usa substituição. Esses aqui são os principais exercícios em que você não pode dar substituição e na hora você já identifica que tem que aplicar a técnica de partes, que é a regra do produto ao contrário. A gente viu também os 4 tipos de substituição. Tem a derivada fora, A mais B, manipulação, não evidente. A gente viu muita coisa. Passei ainda uma dica de estudo, né, para quem já reprovou em cálculo, né, para quem tem muita dificuldade em passar nessa matéria. E recomendo você pegar esses 4 exemplos que a gente fez, anota no seu caderno e tenta fazer de novo. Qualquer dúvida, volta no vídeo e põe aqui nos comentários. Mas se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente.
tem outras matérias que não deu tempo de falar aqui. Por exemplo, os outros tipos de substituição, né? Tem substituição do AX mais B, manipulação, não evidente. Essa live eu foquei apenas no tipo derivada fora. Tem outras técnicas também, por exemplo, substituição trigonométrica, tem cálculo de área, tem também equações diferenciais. Então tem muita matéria. Põe aqui nos comentários qual é a matéria de cálculo que está te travando mais, que está impedindo você de passar em cálculo primeiro. E se tiver alguma lista de exercícios, de cálculo 1, 2, 3, 4, pré-cálculo, uma lista que você não está conseguindo fazer, me chama aqui nos comentários, então nas redes sociais, manda essa lista para mim, porque eu vou ajudar você. Valeu!